Olá, boa noite, tudo bem com você? Muito bem-vindo a esse 11º episódio do nosso Informando 98.9, que é o podcast aqui da nossa mais gostosa da cidade. Esse que é um bate-papo com os nossos colunistas, a segunda temporada desse podcast. Você está nos acompanhando aqui pelas ondas da 98.9 e também através do nosso Facebook e portal, nosso portal paiqueriafmnews.com.br. Se você está nos ouvindo e quer nos assistir, corre lá pro portal que a gente está aqui para bater um papo. E a gente está recebendo, mais uma vez aqui no nosso estúdio, no estúdio Vila Rica, da agência ADV, Sumaia Brandão, nutricionista, especialista em emagrecimento. Sumaia, que é nutricionista funcional ortomolecular, mais de 20 anos de experiência, especializada em fitoterapia, nutrição ortomolecular, nutrição funcional e saúde metabólica. Palestrante e mentora do método Eu Mais Magra, oferece diversos cursos online, incluindo mudança de mentalidade. Que começa aí, né, Carol? Começa tudo aqui, gente. Seria tão mais fácil, parece que é tão fácil, né? A gente vai falar disso também. Emagrecendo com saúde. Sumaia, muito bem-vinda mais uma vez aqui pro nosso bate-papo. Eu que agradeço, tá? Aqui é sempre muito bom. Levar informação de verdade pro pessoal entender que a atitude tem que começar pela gente, mas pelo caminho talvez mais simples do que eles imaginam, né? É, né? E a gente vai falar disso hoje nesse podcast. E assim, a gente até brincou um pouquinho antes aqui, que eu falei, Sumaia, tô chegando em você. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas a Carol entrevista tanto a Sumaia, né? Será que ela não quer emagrecer? Será que ela não experimenta? Porque a gente tem o nosso tempo e a gente precisa encontrar esse momento, né, Sumaia? Exato. É claro que eu sei o que fazer. Eu sei tudo que eu tenho que fazer. Só que eu não consigo fazer, né? E não é só isso. É legal você ter falado isso, Carol, porque eu vou dar um exemplo até de mim. Então, vamos entender que a gente sabe, eu sou nutricionista, eu tenho conteúdo, eu sei, eu ensino. E no ano passado, passei por uma situação complicada, meu pai faleceu, teve muita coisa, e a gente ficou um ano refém desse processo. Eu engordei e descompensei, porque em alguns momentos que eu estava dentro do hospital com ele, por exemplo, lá não podia entrar comida de fora, então eu tinha que comer glúten, não que eu não prescreva, não que eu não coma, mas saiu fora do meu âmbito. E eu tô dando esse exemplo porque até aqui tudo bem. Mas a hora que você gera os gatilhos de paladar por açúcar, paladar por farinha branca, começa a não comer tanta salada, mesmo que obrigatoriamente, como no meu caso, depois você sai, você dispensa disso. Você começa a preferir outras coisas. Você começa a ter um paladar mais aguçado por comida com açúcar, por comida com farinha branca. Então, o fato da gente estar hoje com um paladar não adequado a uma alimentação mais saudável, quem não está, vai mudar, vai melhorar, dá para retomar, dá para voltar. Esse processo, ele tem um período de adaptação, além de ter que estar alinhado com o emocional. Embora eu acho que a gente não pode esperar o melhor momento, estar tudo bem na nossa vida para cuidarmos da nossa saúde. A gente pode fazer, o que a gente pode fazer é aquela frase, acho que do Cortella, que fala, enquanto você não pode fazer o melhor, faça o melhor que você pode com o que você tem. Uhum. É mais ou menos essa frase, e é exatamente isso que a gente tem que pensar com a nossa saúde, nunca deixar de lado. E existe sim, então, esse ponto que você fala, ponto que você quer chegar, porque a gente tem que estar num momento onde a gente aceita as mudanças. Isso vai ser gradativo. Né? Cada um esperar tem o 100% seu... nunca, mas... cada um tem o seu momento, mas também dá pra ficar esperando muito, porque é isso que você disse, a saúde tá aí, a gente precisa cuidar dela, né? Exato. Porque, ela vai cobrando, né, aos poucos, aquilo que você não está cuidando. Exato, a gente tem que entender esse ponto, isso é fundamental. A gente vai falar hoje de 3 pilares aí dessa... da questão do emagrecimento. Sono, exercícios e alimentação. Vamos começar pelo sono. Agora vai me falar isso também. Que além de comer bem, eu tenho que dormir bem. Se não dormir bem, não adianta comer tão bem. Tudo são pilares, né? A gente vai falar de 3 pilares sobre o processo de saúde e emagrecimento, né? A minha especialidade é saúde da mulher, mas isso vale para todo mundo. Então, quando a gente fala são 5 pilares, na verdade. Então, é alimentação, sono, exercício, modulação de estresse e modulação intestinal. Só que como modulação de estresse e modulação intestinal são muito amplos, a gente deixa para um outro momento. Uhum. Então, quando a gente fala de sono, Carol, é durante o sono que o corpo recarrega as baterias, ajusta os hormônios, os estímulos e faz a leitura do dia. Primeira coisa, quando a gente dorme, a gente atinge um nível de sono adequado, é que a gente guarda as memórias do dia. Tem um remédio famoso por aí que a gente toma e que ele não deixa você chegar nesse nível de sono.
E essa medicação, não deixando você chegar nesse sono REM, ela não armazena a sua memória do dia. Então, ela tá começando a causar problema na memória das pessoas. Isso que eu ia falar pra você, porque assim, tudo bem, eu não tô conseguindo dormir, então eu vou tomar um remedinho, que daí eu deito, durmo e vou conseguir isso. Não vou conseguir. Não vai. Lá no consultório, na verdade, a gente faz essa modulação do sono com fitoterápico e alimentação, porque voga muito. Inclusive, ontem eu atendi uma paciente, ela falei, quanto café você toma? Ela foi falando 1,2 litro por dia até as 10 da noite. Eu falei, então, por que será que eu não durmo? Porque meu sono, né, não é porque pesado, porque não é... Exato. É porque eu não descanso. A gente tem essa sensação de que o café não tira o meu sono. Para mim não faz diferença, mas ele faz. Não é necessariamente te deixar agitado. Então o sono ele é um pilar porque ele ajusta os pontos importantes do nosso organismo e metabolismo. Um exemplo é o GH. GH é o hormônio que o corpo libera. Quando é criança ele é para crescer. E quando nós adultos é para modular, além de outras coisas, a queima de gordura é um dos pontos. Então, quando a gente fala do GH, ele é liberado excepcionalmente das 11 horas da noite às 3 horas da manhã, se você estiver dormindo, atingindo o nível profundo de sono, na ausência total de luz e sem uma refeição muito pesada, porque eu não posso ter muita liberação de insulina para digestão. Então, olha só. Então, eu tenho que jantar às 7, 8, dormir às 11, tudo apagado, tranquilinho e dormir num nível bom de sono. Aí eu libero esse GH. Para que serve o GH, Carol? O GH, ele vai modular outros hormônios. Então, o GH melhora. Aumenta a serotonina, ele controla, num geral, os neurotransmissores. Então, ele aumenta os bons, diminui os ruins. Ele ajuda a modular, baixar cortisol, que o cortisol é o do estresse, que aumenta a fome, a ansiedade. O cortisol e a insulina andam juntos. Então, se eu baixo cortisol, eu baixo insulina. Qual que é a importância de baixar a insulina, gente? Ela acumula mais gordura em excesso, quando ela está em excesso, né? Ela aumenta a fome, ela aumenta a vontade de comer carboidratos e doces em geral, né? Além disso, quando você acorda de manhã, você dorme bem, acorda, você não faz um xixizão, aquele xixi bem grandão? Sim. Esse xixizão quer dizer que o seu GH foi bem legal, foi bem produzido. Por quê? Ele modula isso também. Então, se eu não tenho um GH bom, eu acordo, xixizinho pequeno, eu nem faço xixi. Você já vai saber que naquele dia tua insulina tá mais alta, você vai ter mais fome. Seu estresse vai estar maior, o intestino não vai estar funcionando tão bem. Então, ele é um modulador. Por isso, o sono. Porque é durante o processo de sono que, liberando e ajustando esses hormônios e enzimas, eu consigo ter um metabolismo melhor, menos fome e um menor armazenamento de gordura. Com isso também um menor envelhecimento, né? Porque assim, a gente já passou 200, então a gente não pensava, mas a gente já pensa no envelhecimento. Já começa a se preocupar com isso, né? E até porque assim, tudo fica mais difícil, até mesmo pegar no sono. Eu nunca tive problema com sono, nunca tive. A vida inteira, nossa, eu encostava e continuo. Se eu encostar aqui, eu vou dormir. Só que o sono que eu tenho mais à noite, ele não tem a mesma qualidade que eu tinha antes. E aí tem um fitoterápico que eu gosto muito de usar no meu consultório. A gente tem que entender por que esse sono não tá legal. Se o teu cortisol tá alto, a gente tem que modular ele. Tem uma planta maravilhosa que chama ashwagandha, né? A gente encontra na internet, boas marcas, né? Lógico, natural, manipulação. Ashwagandha 400 miligramas, por exemplo, ele vai ajudar a modular o teu sono. A melatonina, uma ótima opção. Em farmácia a gente vende. E eu prefiro a sublingual, a gotas. Então você pinga lá de 5 a 10 gotinhas antes, a hora que você estiver indo deitar. Ela não é sedativa, se você precisar levantar, fazer alguma coisa, tudo bem. Ela é moduladora no sentido de melhorar o nível de sono. Um sono mais adequado. Então, você pode tentar isso. Um simples chá de camomila com cidreira e umas 4 gotinhas de melatonina melhora muito o sono do paciente. Muito. Então, a gente tem armas, tem argumentos para usar, para melhorar isso. E nessa fase, né, Carol, não sei você, mas eu já tô ali entrando na menopausa. Devo estar, né, gente? Devo estar. Se eu já não tiver nela, eu não tô sabendo. Tô na beira, né, também. Tô ali, ó. Tô escorregando. O passinho já cai. O sono muda bastante, porque os hormônios mudam e o cortisol muda, né? Então, eu diria que agora pra frente, a gente depois dos 40, 45 anos, falando sério, a gente tem que cuidar muito desse cortisol, porque se ele estiver muito alto, ele me atrapalha em uma forma. Sabe aquela pessoa que tá prostrada, cansada, ela não tem vontade de fazer nada, não tem coragem de nada, mas também não dorme bem à noite? Cortisol baixíssimo, o corpo não tem defesa, não tem reação. Aí eu tenho que usar outras coisas para modular esse cortisol. Por exemplo, uma colherinha de sal
sal marinho, sal integral, colherinha de café titiquinha, assim, um pouco d'água de manhã, toma uma semaninha, já melhora, já dá uma melhorada, uma chacoalhada na adrenal, o cortisol volta a funcionar. Então, são estratégias que a gente tem que entender, primeiro, o motivo. Mas o sono, ele é esse pilar principal, porque se meu celular não ficar ligado certinho na tomada à noite, ele não vai carregar bem essa bateria para o dia seguinte, né? E aí muda tudo, né? Irritação, fome, muda tudo. Mas não é porque você que está acompanhando a gente, que agora você vai lá todo dia de manhã tomar uma colher de sal misturado na água, daqui a pouco sua pressão tá lá 19. Exatamente. Não, por é isso que a gente tem que entender o motivo. E exames para chegar a essa... Então, desses exames, então, para a gente avaliar essa pessoa em nível de qualidade de sono, então a gente tem que ver a inflamação dela, né? Avaliar a insulina, PCR, avaliar todas as enzimas hepáticas, né? Então, TJ, TGP, avaliar o cortisol, às vezes não só o de jejum, mas o das 4 da tarde também, para ver se ela tá baixando ou subindo como deveria. E avaliar também, às vezes, o nosso saúde intestinal. Um hemograma me dá uma avaliação do intestino bem legal já, né? Tem um ícone lá, eu já comentei aqui uma vez, o eosinófilo, que ele tem que estar em 1,5, fora isso o intestino não está saudável. Não está saudável, não produz neurotransmissor, não dorme bem. Então, é um contexto. Não pode se automedicar. Agora, a ashwagandha... Pode. Pode qualquer pessoa, adulta e sem problema. Por exemplo, eu tô grávida, não pode. Tô amamentando, não pode. Eu tenho câncer, eu sou da parte de oncologia, não posso. Fora isso, pressão alta, não tem problema. Tá. Né? Mas se estiver baixo, se estiver alto, a ashwagandha, ela é moduladora do cortisol, né? Então, ela não tem contraindicação, a princípio, 300, 400 miligramas. Bacana. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e eu prometo que a gente volta. E no próximo bloco a gente vai falar, então, dos exercícios junto com o sono e depois, por último, a alimentação. Combinado? Fechado. Já a gente volta.